galera do Vem Aprender! Como estão vocês? Todos nós da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa esperamos que estejam muito bem, lendo, estudando e fazendo as atividades. Pois chegou a hora de estudar com a gente. Mais um dia de conhecimento e alegria aqui no Vem Aprender. Vamos ver o que vocês estão fazendo aí em casa? Olha só essas imagens da galera esperta que estuda aqui com os nossos professores. Meninos e meninas, vocês são incríveis! Estão mostrando que nenhum coronavírus vai impedir vocês de estudar e aprender. Obrigada pela sua dedicação e também dos pais, mães, avós, irmãos e de todos que apoiam os nossos alunos. Chegou a hora de estudar! Fique ligado aí na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí tendo uma ótima quarta-feira. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje? Então, vamos primeiro relembrar qual foi a tarefa da aula passada, né? Na aula passada vocês lembram que a gente discutiu um pouquinho sobre os super-heróis, né? A história dos super-heróis, e foi dada uma tarefinha para vocês que era a seguinte: era para vocês criarem um super-herói, né? Lembrando daquelas características que eles seguem e desenhar, escrever o nome, escrever quais são os poderes, qual é a fraqueza, o que esse super-herói gosta de fazer no tempo vago, né? E aí, provavelmente vocês já fizeram essa atividade e eu recebi um vídeo de um aluninho lá da escola, Maria Vitória, e ele já mandou para mim como é que ele imaginou esse super-herói. Vamos dar uma olhadinha? Oi, meu nome é Arthur, sou da escola Maria Vitória Braga Ramos. Esse daqui é minha mulher Falcão, e ela é metade mulher, metade falcão. Ela solta fogos, ela olha no escuro e voa. Ela combate o mal, meteoros alienígenas, e tchau! Viram que legal a super-heroína que o Arthur criou? E vocês já devem ter feito coisas muito interessantes também, né? Os professores de vocês vão adorar ver essas ideias e toda essa criatividade que vocês tiveram para essa atividade. E obrigado pela Escola Maria Vitória por ter enviado aí esse vídeo do aluninho para que a gente pudesse colocar nessa aula, tá? Então vamos prosseguir. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os super-heróis e as super-heroínas da vida real. A gente viu na aula passada os super-heróis que não existem, que existem só na imaginação. Vocês criaram um super-herói também, que aí foi fruto da imaginação de vocês. Mas hoje a gente vai falar sobre os super-heróis da vida real. É claro que esses super-heróis, eles não têm os superpoderes, né, que os super-heróis aí das histórias possuem. Mas eles também desempenham funções que muitas vezes salvam vidas, salvam pessoas de atitudes erradas, e a gente vai falar sobre 2 desses super-heróis. Então analisem essa imagem que está aparecendo aí na tela. Vocês estão vendo vários profissionais aí que são aí representados como super-heróis da vida real. Antes de começar, então, o nosso trabalho da aula de hoje, vamos preencher essas informações no caderno de língua portuguesa? Primeira delas, a data, né? Hoje é dia 21/10/2020. Lembrando que o mês 10 é o mês de outubro, faltam só 2 meses para acabar o ano de 2020, né? Depois vocês vão escrever aí o nome completo. Nesse momento vocês podem escrever só o primeiro nome, né? Depois vocês completam, lembrando da letra maiúscula, de uma letra que dê para ler, que dê para enxergar, bem caprichada, né?
vão colocar aí o título, Aula de Língua Portuguesa, e além de tudo, né, além de tudo isso que o professor já pediu para vocês escreverem aí no caderno, vocês também vão colocar qual é o tema da aula de hoje. Então, o tema da aula de hoje é super-heróis e super-heroínas da vida real. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje, então? O objetivo é ler, analisar e interpretar textos do gênero depoimento, que narram vivências e histórias de profissionais que são super-heróis e super-heroínas na vida real. Então a gente vai falar sobre esse tema dos super-heróis aí da vida real com aí o gênero textual depoimento, né? A gente vai aprender um pouquinho sobre esse gênero, né? E eu começo com uma pergunta para vocês. Você conhece um super-herói ou uma super-heroína da vida real? Pensa aí. Quem será que pode ser considerado um super-herói, uma super-heroína da vida real? Lembrem, né, daquilo que é o básico. Um super-herói possui um superpoder. No caso da vida real, esse superpoder, ele não é um superpoder fantasioso, né? Não é um poder de correr muito rápido, de fazer tempestades, enfim. É um poder mais singelo, que pode ser uma atitude boa, pode ser uma situação em que essa pessoa tenha ajudado, né? Pode ser, por exemplo, a mãe, o pai, um familiar, um médico, ou mesmo o professor, né, que ensinou a ler, que ensinou a escrever, e todas essas questões. Então pensa aí num super-herói da vida real e escreve o nome desse super-herói. Pode ser o nome da pessoa, o nome da profissão, a depender aí do que vocês imaginarem. Escreve aí bem bonitinho, lembrando que também é o nome, então vocês precisam usar a letra maiúscula, né? Bom, eu conheço vários super-heróis da vida real e eu vou mostrar para vocês dois deles. A gente vai conversar sobre dois deles aqui na aula, que são os profissionais da saúde e os educadores, os professores, as pessoas que trabalham nas escolas aí para prestar toda a assistência educativa para os alunos. Então a gente vai começar primeiro pelos profissionais da saúde. Por quê? Porque a gente está vivendo num momento, né, onde a saúde é o principal assunto de todo o mundo, na verdade, né, de todo o globo terrestre. Todas as pessoas estão falando sobre o problema do coronavírus e as pessoas que estão atuando aí na linha de frente no combate a essa doença são os profissionais da saúde, né? E é importante que a gente lembre que os profissionais da saúde não são somente os médicos, são todas as pessoas que trabalham dentro desses espaços, né? São os médicos, as médicas, os enfermeiros, as enfermeiras, as pessoas que ficam na recepção do hospital, as pessoas que fazem a triagem, as pessoas que limpam os lugares, porque todas essas pessoas, elas se expõem a um alto aí, nível de risco, né, de contaminação. Se já é perigoso a gente andar por aí pela cidade, por exemplo, e se contaminar pelo coronavírus, que dirá no hospital, que é o lugar onde as pessoas vão para buscar apoio, né? Às vezes elas estão com sintomas, às vezes elas estão com a doença mesmo. Então vamos ver o que o texto fala aí a respeito dos super-heróis e das super-heroínas aí, os profissionais da saúde. Então, em tempos de pandemia, heróis anônimos despontam em hospitais, laboratórios, pronto-socorros, centros de pesquisa, farmácias. São farmacêuticos, médicos, enfermeiros, socorristas, cientistas, entre tantos outros profissionais da saúde que têm se dedicado ao combate do coronavírus. Um sinal do reconhecimento da população são os aplausos dos profissionais de saúde realizados nas janelas das sacadas de várias cidades do mundo. Isso aí vocês já viram na TV provavelmente, né? Quando uma pessoa sai de dentro do hospital, quando ela se cura do coronavírus, os profissionais aplaudem as pessoas, aplaudem os médicos e os enfermeiros, enfim, todas essas pessoas, porque é uma atitude muito bonita. Então vamos ler um depoimento aqui de um profissional da saúde? Prestem atenção nessa leitura aí e acompanhem com o professor. Estou fisicamente cansada porque os dispositivos de proteção machucam. O jaleco me faz suar e, uma vez vestida, não posso mais ir ao banheiro ou beber água por 6 horas. Estou psicologicamente cansada e, como eu, todos os meus colegas estão na mesma condição. Há semanas, mas isso não nos impedirá de fazer o nosso trabalho como sempre fizemos, relata a enfermeira. Continuarei a tratar e cuidar de meus pacientes porque sou orgulhosa e apaixonada pelo meu trabalho. Então, esse é um depoimento. Uma enfermeira escreveu sobre a situação dela diante aí, né, do caso do coronavírus, dessa nova vivência, dessa nova realidade que se apresentou nos hospitais. Bom, agora passando um pouco dos profissionais da saúde e vindo para os profissionais da educação, vocês podem estar pensando assim, tá, mas os professores são super-heróis? Será que os professores são super-heróis? O que vocês acham? Eu sou meio desconfiado para falar, né? Porque eu sou professor, então não quero parecer convencido aí. Mas o que vocês pensam? Será que essas pessoas que se dedicam tanto para ensinar vocês, que têm longas horas de trabalho, que têm uma remuneração que não é tão boa assim, né? Será que essas pessoas são super-heróis? Será que elas trabalham pelo dinheiro? Acho que não, né? Porque se fosse pelo dinheiro,
O professor não trabalharia nessa profissão, buscaria uma outra coisa, né? Então, os professores são apaixonados pela profissão. E, nesse momento da pandemia, também está sendo um desafio gigantesco para todos os professores se reinventarem e conseguirem dar aula para vocês de uma forma muito diferente, uma forma que ninguém pensava. Olha só, eu sou professor já faz um tempinho aí, quase 10 anos, e eu nunca tinha imaginado que eu ia estar aqui na frente da câmera dando aula pela TV. Então, não só eu, mas vários professores estão aí trabalhando de uma forma muito diversificada para conseguir ensinar vocês, para que vocês tenham aí o conhecimento e não fiquem estagnados nisso, né? Vamos ver o que o texto fala sobre os educadores? A pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, alterou a dinâmica das escolas, que estão tendo que realizar atividades à distância desde meados de março. Meados significa início, desde o início de março. Essa mudança exigiu que os educadores adaptassem sua rotina doméstica à nova forma de trabalho, o que nem sempre é fácil. Muitas escolas, para evitar que os alunos sejam prejudicados, implementaram plataformas e estratégias de ensino à distância para que todos possam continuar estudando durante o período em que não podem sair de casa. Então, a gente sabe que as crianças não podem sair de casa, né? Existem muitos professores que, inclusive, fazem parte do grupo de risco, também não poderiam ir mesmo que as escolas estivessem abertas. Então, o que é dito para a gente agora é que o seguro é ficar em casa. Então, os professores estão com uma nova realidade, eles também estão trabalhando de casa, assim como vocês aí estão estudando, né, na casa de vocês, em uma nova realidade. Vamos ver um depoimento de uma professora aqui? O que ela diz sobre essa experiência nova aí que a Covid trouxe? Para mim, gravar vídeos é muito difícil. No começo, eu chorava porque não conseguia. Queria um contato pessoal com as crianças. É difícil pensar na educação infantil à distância, conta a professora Thaís de Paiva Fonseca, de Educação Infantil da Rede Municipal de Belo Horizonte. Olha aqui que interessante, né? As crianças pequenininhas, as bem pequenininhas lá da educação infantil, é muito mais dificultoso ainda para dar aula, né? Pensa, pela televisão, às vezes as crianças não conseguem se concentrar por tanto tempo, né? E esses professores, essas professoras estão sentindo essa falta de estar próximo das crianças. Então, esse é um depoimento que mostra aí as angústias de uma professora que teve que aí dar um novo jeito, né? Uma nova cara para a metodologia, para dar aula, para poder alcançar os pequenininhos dela, né? Bom, vamos prosseguir. Então, a gente viu aí 2 textos, né? O texto informativo com uma complementação, com um depoimento, lá o depoimento da enfermeira, e depois o depoimento da professora da educação infantil. Então, esse gênero textual se chama depoimento. Vamos ver o que é depoimento, então? O depoimento é um tipo de texto, como a gente viu, que relata uma situação. Então, aí a gente tem agora o foco só nos 2 depoimentos que vocês estão vendo na tela. A gente já leu os 2, só para vocês observarem. Então, dá para a gente ver que é um texto curto, com poucas linhas, né, que não é com tantas informações. As pessoas estão falando delas mesmas, de situações que elas vivem. Então, essa é a principal característica do depoimento. É algo que a gente escreve sobre a gente, sobre uma coisa que a gente passou, que a gente está passando, né? Uma memória ou uma realidade atual, como essa questão da Covid-19. Então, qual que é o conceito aí de depoimento? O gênero depoimento é um recurso textual muito utilizado hoje em dia nas redes sociais, mas também é utilizado em reportagens, entrevistas e aí outras formas de texto. Expõe opiniões, fatos, angústias ocorridas na vida de alguém. Então, as pessoas podem aí escrever muitas coisas através de depoimento. Vamos ver quais são as características? Então, o depoimento ele é sempre escrito em primeira pessoa, ou seja, sou eu falando de uma vivência minha. O eu vai estar muito presente ali, né? A pessoa vai estar falando sobre uma situação dela ou do grupo do qual ela faz parte. Por isso é a primeira pessoa. Também existem relatos dos fatos marcantes para o narrador, ou seja, a pessoa não vai fazer um depoimento sobre uma coisa à toa, né? Ela vai falar sobre algo importante para ela, como os depoimentos que a gente viu agora há pouco. Os episódios são verídicos, então os depoimentos eles não contam histórias falsas, ou pelo menos não poderiam contar, né? Esses depoimentos que a gente leu são histórias reais, e também tem fragmentos aí da memória pessoal do narrador, que são aquelas coisas que as pessoas guardam na memória ou as vivências do dia a dia. Quais são as características desse gênero? Narrar de forma breve um fato específico vivido por uma pessoa, narrador em primeira pessoa, em geral o protagonista, ou seja, então a professora está falando de uma vivência dela, de escola, né, como educadora, da enfermeira dela como uma pessoa que está atendendo no hospital. Os elementos básicos, então, do depoimento são a sequência de fatos, as pessoas, o tempo, o espaço e o enredo.
Também tem ali quem vivenciou a história, né? Que sempre é a mesma pessoa que fará o depoimento. Não tem como eu escrever um depoimento, por exemplo, sobre uma vivência de dentro do hospital, sendo que eu não trabalho lá. Como é que eu vou falar sobre a vida de um enfermeiro, de um médico, né? Eu não tenho aquela vivência, eu não tenho aquele lugar de fala. Então, eu não posso falar sobre aquilo. Eu vou escrever um depoimento sobre algo que eu conheço, sobre uma questão que está ligada à minha vivência. E as temáticas são bastante variadas, não tem um único tema. As pessoas podem fazer depoimento daquilo que elas quiserem, né, seguindo esse padrão aí das características. Então, vamos fazer um exercício agora? Vamos identificar as características do gênero em um depoimento? Vamos olhar aqui que depoimento que é esse. Então, eu trouxe o depoimento de uma professora da rede aqui do municipal. Essa professora se chama Flávia, é uma amiga minha, já trabalhei com ela há muito tempo, e ela é uma professora que também está sentindo muito falta dos alunos. Vamos ver o que ela falou? Dar aulas nessa pandemia, nesse novo formato, foi um grande desafio para todos. Não estar perto para explicar, orientar e interagir com os nossos alunos parece reduzir a força da nossa ação de ensinar. Porém, com a distância, algo positivo aconteceu. Tanto os professores quanto a própria escola retomaram a sua importância na sociedade. Tem sido incrível receber palavras de reconhecimento e valorização. Enfim, tomara que a gente possa, em breve, retornar às salas de aulas com todos e em segurança. Então, esse foi o depoimento da professora Flávia, um depoimento gravado, ao contrário daqueles que a gente leu. Mas o professor trouxe aqui, então, para a gente conseguir identificar os elementos, a transcrição desse depoimento, ou seja, as falas da professora escritas para a gente ler e tentar encontrar aí as características. Vamos observar? Então, eu vou reler aqui para vocês. Dar aulas nessa pandemia, nesse novo formato, tem sido um grande desafio para todos nós. Não estar perto para explicar, orientar e interagir com nossos alunos parece diminuir a força da nossa ação de ensinar. Porém, com a distância, aconteceu algo positivo. Tanto professores como a própria escola retomaram a sua grande importância na sociedade. Tem sido incrível rever as palavras de reconhecimento e valorização. Enfim, tomara que possamos voltar em breve para as nossas salas de aula com todos e em segurança. Então vamos ver agora se tem as características do gênero textual. A primeira delas. Existe uma narração de forma breve em um fato específico vivido pela pessoa? O que vocês pensam aí? Marca lá no caderno, sim ou não? Será que a professora está falando sobre uma questão, uma vivência dela? Dela mesma? Ela está falando sobre uma situação que ela está passando? Quem colocou sim, respondeu certo, né? A professora está falando sobre a vivência dela enquanto educadora. Vamos ver a característica 2. O narrador deu o depoimento em primeira pessoa? Olha no texto. Ah, muito bem, vocês são muito espertos, né? Olha a professora falando ali, ó, tem sido incrível rever as palavras de reconhecimento, tomara que possamos voltar em breve. Tudo isso mostra que ela escreveu o texto em primeira pessoa, que é uma característica dos depoimentos. Então tá certa a resposta para quem colocou assim. Possui elementos básicos como sequência de fatos, de pessoas? Sim, né? Marquem sim aí no caderno. Por quê? Porque a professora está falando sobre uma nova vivência, um novo formato. Então tem uma sequência de fatos. Ela está falando de um período que mudou de repente, né? Antes a escola funcionava de um jeito, hoje a educação já está funcionando de outro. Então tem uma sequência de fatos aí e tem as pessoas com as quais ela se refere, que são os alunos, que são os demais professores. Então tá certinha quem colocou sim aí no caderno. Vamos ver a próxima? Quem vivenciou a história é a mesma pessoa que faz o depoimento? A professora Flávia está falando sobre um estranho, sobre uma outra pessoa, ou ela está falando sobre a vivência dela? Isso a gente já respondeu, né? Então marca sim aí no caderno. Sim, a professora está falando sobre, ela é a mesma pessoa que faz o depoimento, está falando sobre uma vivência dela. E a última perguntinha, o depoimento possui uma temática? Qual é o tema desse depoimento? Na verdade tem dois temas principais, né? Quais são eles? Tenta aí adivinhar, pelo menos um deles. Marca aí no caderno. Ah, isso mesmo, vocês são muito espertos. Quem marcou aí que o depoimento da professora fala sobre a Covid-19 e sobre a educação nesse período de pandemia, acertou. Então, essa é a resposta correta. O depoimento que a gente viu da professora mostra todos os elementos do gênero textual depoimento. Vamos prosseguir aqui então. Vamos relembrar então agora o que a gente estava falando lá no comecinho da aula, que é sobre super-heróis, né? Vocês lembram as características dos super-heróis e das super-heroínas? Vamos ver aqui.
Todos eles possuem um nome, que é diferente do nome real deles, né? Porque eles geralmente escondem aí a sua identidade. Todos eles têm poderes, um poder ou mais poderes. Todos eles têm fraquezas, aquelas coisas que eles não conseguem lutar tão bem contra. E também existe o traje, que é a coisa mais bacana de toda a experiência visual de uma personagem aí das histórias, né? Agora vamos olhar aqui, os educadores. Será que os educadores têm um nome, pensando que eles são super-heróis da vida real? Sim, né? O nome são vários, na verdade, mas o nome da profissão é professores. Qual é o poder, será, dos educadores? Pensa aí, qual que é o poder que o professor tem para fazer na vida de vocês que estão aí em casa ou quando vocês estão na escola? Ah, isso mesmo, o poder é de mudar as pessoas que podem mudar o mundo. Ó, até o professor utilizou aqui uma frase de Paulo Freire. Por quê? Porque a educação não muda a sociedade, a educação muda as pessoas. Então o professor, quando ensina vocês, ele deseja que vocês se tornem pessoas melhores, que cresçam, né? E aí se comportem de uma forma muito boa, muito civilizada, democrática, que respeite as pessoas, respeite o próximo, né? Essa é a função da educação, tornar a gente mais humano. Então os professores, eles mudam sim as pessoas, mudam todos nós. Qual que é a fraqueza dos professores, será? Pensa lá na sala de aula, quando o professor às vezes está ensinando e acontece uma coisa ruim, que às vezes ele está explicando com a maior alegria, planeja a aula de um jeito bem bacana, mas de repente tudo vai para o chão, né? Tudo acaba, aquela empolgação e tudo mais. O que será que pode ferir um professor? O que é uma fraqueza do professor no dia a dia da sala de aula? Quem será que respondeu aí? Ah, ó, eu coloquei duas coisas aqui. A falta de educação, às vezes, é uma coisa que os professores... às vezes não, né? Nenhum professor gosta de falta de educação. Os professores gostam que os alunos respeitem, né? Assim como eles respeitam os alunos. E a desvalorização, essa é uma fraqueza dos professores. Porque, às vezes, os professores... eles querem fazer tantas coisas, né? Mas o salário é baixo, não consegue comprar recursos e tudo mais para poder ampliar aí as possibilidades para ensinar as crianças. E qual que é o traje típico do professor? Olha essa figurinha que eu coloquei para vocês aí na tela do professor o Tônio. Ele é um professor lá de uma história também que fala sobre super-heróis, né? Mas nesse caso aqui, sobre as meninas superpoderosas. Foi ele que criou as meninas superpoderosas. Que roupa que ele está usando ali? Isso mesmo, um jaleco. Então esse é o traje do professor geralmente. E além do jaleco, os professores utilizam várias coisas, né? Por exemplo, eu estou usando aqui um transmissor, tem computador, tem a tela da TV. Quando a gente está trabalhando na escola mesmo, tem o quadro, tem o giz, tem os livros. Então todas essas são as ferramentas aí desses super-heróis que são os professores. E no caso dos profissionais da saúde, vamos fazer o mesmo exercício? Como que é o nome dessas pessoas aí? Fácil, né? Muito bem, eu sei que vocês acertaram. Então, são os médicos, são os enfermeiros, são os recepcionistas, as pessoas que trabalham na limpeza, todas as pessoas que trabalham aí com a saúde. Qual é o poder dessas pessoas que trabalham dentro dos hospitais? Fácil também, né? Esse é um poder aí que é um poder muito bonito também, que é o poder de cura. Às vezes não consegue curar, mas busca um tratamento, diminui as dores. Então, as pessoas quando vão para o hospital, elas estão buscando ajuda, né? E os médicos, as enfermeiras, enfim, todos os profissionais da saúde, eles buscam ajudar as pessoas. Qual que é a fraqueza dos médicos? As longas horas de trabalho, os riscos à própria saúde, como o professor falou, o coronavírus ele expõe, né, os médicos a um nível muito maior aí de exposição ao Covid, né, eles podem pegar isso de forma muito mais fácil do que a gente que não está dentro do hospital. E o traje é o mesmo traje dos professores, o quê? O jaleco, né, e as máscaras hoje em dia. Então, essas são as coisas parecidas aí desses dois super-heróis aí, tanto os profissionais da saúde quanto os profissionais da educação, os professores. Bom, a gente viu então quem são esses professores, quem são esses super-heróis da vida real, mas existem muito mais, tá? Agora a gente vai encontrar informações explícitas e informações implícitas nesses depoimentos que a gente acabou de ler. O que será que significa informação explícita e informação implícita? Vamos ler o conceito? Bom, então uma informação explícita é uma informação literal. Se vocês lembrarem daquela aula que o professor deu lá sobre o sentido figurado, o sentido real e o sentido figurado, vocês vão lembrar dessa palavra, literal. Literal é o sentido que está no dicionário, ou seja, é o significado real das palavras, né? Então é a informação literal que está escrita de forma clara no texto. Então é aquela coisa que a gente não pode questionar, que é daquele jeito que está lá. A gente já vai ver um exemplo. E a formação implícita é uma formação que está subentendida, é uma formação que está escondida no texto, ou seja, que não está escrita de forma clara ali no texto. Para entendermos, precisamos de conhecimentos prévios sobre as situações das pessoas envolvidas. Eu acho que vocês devem estar com bastante dúvida em relação a esse assunto, né? São nomes complicados, informação implícita e informação explícita.
Vamos ver então agora em exemplos o que significa cada um? Então aqui eu trouxe de novo o depoimento da professora Flávia. Vamos ver esses 2 trechinhos do depoimento dela, né? Dar aulas nessa pandemia, nesse novo formato, tem sido um grande desafio para todos nós. Então nesse trecho a gente tem uma informação explícita, ou seja, uma informação que está bem clara ali. O que a professora está querendo falar para todo mundo? Que dar aulas na pandemia tem sido um grande desafio, ou seja, não tem sido uma tarefa fácil. Né? A gente não pode olhar para ali e pensar que a professora está falando que é algo que está sendo algo muito fácil para ela. Pelo contrário, ela está deixando claro ali no texto que não está sendo fácil trabalhar dessa maneira. Né? Então, isso é uma informação explícita. Quando a gente lê, a gente já reconhece o que a pessoa que escreveu ela está querendo dizer. Vamos agora olhar a informação implícita, que é um pouquinho mais complicada. Porém, com a distância, aconteceu algo positivo. Tanto professores como a própria escola retomaram a sua grande importância na sociedade. Opa, peraí, por que será que a professora está dizendo que foi retomado a grande importância dos profissionais da educação na sociedade? Talvez alguns de vocês tenham ideia, talvez outros não. Eu entendo o que a professora está dizendo, porque eu estou escutando um punhado de barbaridade aí no meio das mídias, né? Pessoas falando que os professores não querem trabalhar, que os professores são bando de folgado, e aí entre outras palavras aí bem complicadas, né? Então a professora, ela está querendo dizer, na realidade, né, implicitamente, que a sociedade compreendeu a real importância da educação, pois sem a escola, né, o processo de ensinar, de aprender, de aprendizagem se torna muito mais dificultoso, tanto para os alunos que precisam se esforçar muito mais, quanto para os pais que precisam orientar e acompanhar mais de perto a tarefa dos estudantes. Então antes, vocês lembram que vocês levavam uma tarefa para casa um dia da semana, geralmente na sexta-feira, né? Então os pais precisavam sentar com vocês ali no final de semana, fazer uma tarefinha tranquilamente. Agora não, agora eles precisam atender que vocês assistam às aulas, eles precisam acompanhar, caso vocês tenham dúvida, eles precisam pesquisar. Então é disso que a professora Flávia falou ali no depoimento, né? Essa é a informação implícita, que a sociedade agora está entendendo de fato qual é a valorização dos professores, né? Isso é um pouco ruim, se for pensar, porque demorou muito tempo para isso acontecer, né? Os professores são muito importantes, afinal, nenhuma profissão existe sem que haja um professor para ensinar algo, né? Bom, agora é a vez de vocês. Eu tenho aqui mais 2 trechos, agora são de depoimentos que a gente viu lá no comecinho da aula, para vocês tentarem localizar aí qual é a informação explícita e qual é a informação implícita. Eu vou ajudar vocês, prestem atenção na leitura. Estou fisicamente cansada porque os dispositivos de proteção machucam, o jaleco me faz suar. Então aqui nós temos uma informação explícita. Qual é essa informação que essa enfermeira quis passar aí nesse trechinho, né? Olha bem, ela está fisicamente cansada, ou seja, o corpo dela está cansado, né? E ela também, os dispositivos lá de proteção que ela utiliza contra a Covid, eles machucam ela, né? Então, a informação explícita é a seguinte: a profissional está cansada, pois os equipamentos de segurança machucam, né? E a carga horária deles de trabalho está muito, muito pesada. Essa é uma informação explícita, está clara no texto. Agora vamos ver o trecho de baixo com a informação implícita. Continuarei a tratar e cuidar dos meus pacientes porque sou orgulhosa e apaixonada pelo meu trabalho. Se a gente não tivesse lido o depoimento inteiro anteriormente, talvez a gente não soubesse sobre qual tipo de trabalho essa enfermeira está falando, né? Então, uma informação que é implícita dentro desse fragmento aí do depoimento é que essa profissional é uma profissional que está orgulhosa e apaixonada pelo que ela faz, que é a medicina, que é a enfermagem, né? Então, na escrita do depoimento, ela não fala em momento algum, né, que ela é uma enfermeira ou que ela é uma médica ou algo do tipo. Mas está implícito porque ela está falando sobre a vivência no hospital, sobre os plantões que ela faz e tudo mais, né? Então, não está claro dentro do texto que ela não fala de forma clara que ela é uma médica, que ela é uma enfermeira, porém, quando a gente lê, a gente reconhece a profissão através do relato que está ali no depoimento, né? E isso é uma informação implícita, uma informação escondida. A gente precisa ver os elementos dali, né? Quem que está usando equipamento de segurança? Né? Aqueles quase que capacetes, né? Aquelas roupas, todas as luvas, enfim, todas essas coisas hoje. Quem usa tudo isso? Nós, do dia a dia, a gente usa só a máscara, né? A máscara e toma os cuidados ali com álcool em gel e tudo mais. Mas os médicos, eles vestem ali uma roupa aí que cobre o corpo praticamente inteiro para eles não terem contato com o coronavírus. Então, a gente sabe quem são essas pessoas que utilizam esse tipo de equipamento e a gente lê o fragmento ali onde fala sobre as dificuldades disso. Então, a gente conecta a ideia. Apesar dela não falar que é uma médica, a gente entende
que é aí uma profissional da saúde por essa questão, tá? E agora chegou a hora de a gente ver qual que é a tarefa de casa, né? Então, na aula passada, vocês receberam aquela folhinha, né? A gente reviu já ali no comecinho da aula uma atividade pronta do que foi solicitado, que era para vocês inventarem aí, criarem um super-herói. Agora, né, que você já conhece alguns tipos de super-herói da vida real, né? A atividade 1 é a seguinte: você conhece algum herói ou heroína da vida real? Um professor, uma professora, um médico, um enfermeiro, enfim, alguém que tenha marcado sua vida através do trabalho que desenvolveu ou uma boa ação que prestou? Então, no caderninho de língua portuguesa, vocês vão escrever um depoimento contando sobre essa experiência. Lembrando que depoimento é algo que você vai falar sobre uma experiência tua. Então, por exemplo, eu vou lembrar de uma situação que eu vivi quando eu era criança, né? Eu lembro de uma vez um gatinho ter caído dentro de um bueiro. Eu liguei, né? Fiquei desesperado de ver o animalzinho pequenininho lá miando e eu não sabia o que fazer. Aí eu peguei, fui pro telefone, liguei para os bombeiros, eles vieram, não se pesaram nem um pouco e tiraram o gatinho lá de dentro, né? Um gatinho que provavelmente iria morrer se ficasse lá. Então os bombeiros, os policiais, todos eles são super-heróis. E vocês já passaram por situações com esse tipo de pessoa, né? Então escrevam um depoimento aí, que é um texto bem curtinho falando sobre essa situação que vocês passaram. E a atividade 2 é aquela atividade que vocês receberam já pelos professores, né, que a escola enviou, que é a seguinte: agora que você, né, já criou seu super-herói ou super-heroína, imagine uma história emocionante que envolva um dia de luta contra o mal. Você pode produzir um texto em forma de história em quadrinho, um diário, um texto narrativo, enfim, use a imaginação para dar vida à sua personagem, utilize o espaço abaixo para escrever. Não esqueça do título e use a imaginação aí para dar vida para esse personagem que vocês já criaram na tarefa anterior, certo? Então, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre super-heróis e a gente vai falar sobre um super-herói aí que talvez vocês nunca tenham pensado, né? É a ciência como uma grande super-heroína, porque tanto professores quanto médicos trabalham com esse tipo de conhecimento, né? O conhecimento científico, a questão, a verdade, né? A gente não trabalha com coisas que não são verdades. Então, se prepara aí para a aula de sexta-feira, realiza a atividade, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Então, um abraço e até a próxima. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindos também vocês, alunos da Educação de Jovens e Adultos, que assistem a aula conosco. Muito bem-vindos. E hoje, vocês viram que a mesa da professora está cheia de coisa, né? Tem aqui um tabuleiro, tem um bichinho ali. O que será que a gente vai trabalhar hoje? Vamos ver pelo nosso objetivo da aula? Reconhecer as medidas de ângulo em situações de movimentação no espaço. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos trabalhar com a movimentação espacial usando as ideias da medida de ângulo, né? Então vocês já tiveram aula aqui com a professora, lembra que nós já tivemos aula passada aí sobre ângulos? Então veja que a professora trouxe um cartaz, né, aqui do ladinho, ó. Daqui a pouco vai aparecer aqui para vocês, né, o cartaz. Esse cartaz aqui do ladinho está mostrando como que a gente trabalhou ângulo lá naquela vez passada, né? Então vejam lá, nós tivemos ângulos, né? As medidas de ângulos que a gente aprendeu, que é a medida de 90 graus, que é essa medida aqui do ângulo reto, né? Que faz um ângulo reto entre as duas retas. A medida que a gente chama de ângulo agudo, quando é menor que 90 graus. No caso aqui, estamos bem na metade. Essa metade aqui de 90 vale 45, então esse ângulo aqui é de 45, porque é metade de 90. E temos ângulos maiores que 90, né? Que no caso aqui é 110, algumas ângulos a mais que 90 graus, né? Então nós temos aqui vários tipos de ângulo. Esse aqui é o obtuso, porque é maior que 90, esse aqui é agudo, porque é menor que 90, esse aqui é o ângulo reto, porque é o ângulo de 90 graus. E nós temos também outros tipos de ângulos. Lembram lá que nós trabalhamos? O ângulo raso, né, que é o ângulo de 180, aquele que dá meia volta, né, metade da volta. E o ângulo inteiro, 360, que é uma volta completa, e aquele ainda que é o ângulo nulo, né? Que quando não tem para onde virar, não tem para onde abrir. Então, nós são os ângulos que a gente trabalhou lá, os tipos de ângulos que a gente trabalhou naquela aula passada. E hoje nós vamos trabalhar com essa ideia do ângulo de 180 graus e com a ideia também do ângulo de 90 graus. Então, a professora vai deixar aqui do ladinho visível para a gente poder consultar se a gente for precisar desses ângulos aí, ok? Muito bem.
Bem, então agora nós aprendemos também naquela aula sobre ângulos a usar um aparelho. Lembra como é o nome daquele instrumento que a gente usava para medir ângulos? Como que é o nome? Vê se alguém lembra. Transferidor, isso mesmo, transferidor. Então a professora pegou um transferidor e transformou esse transferidor, né, o desenho dele, claro, a imagem dele, né, transformou numa régua de ângulo giro. É uma régua que a professora aqui inventou, né, chamando de ângulo giro. Então eu trouxe aqui 2 modelos dessa régua de ângulo giro para a gente analisar. Então a régua de ângulo giro, ó, é um desenho de um transferidor, né, aqui no caso fotocopiado, e aqui nós temos 2 canudos de refrigerante, né, que a gente colocou, prendeu ali com um clipe, né, no caso aqui a professora grampeou com aquele grampinho do grampeador, furou ali bem bonitinho e deixou assim encaixado para que ele pudesse fazer esse movimento aqui, tá? Então o nome dessa régua aqui é régua de ângulo giro. Por quê? Porque ela vai nos mostrar o giro e o tamanho do ângulo que a gente está girando. Essa régua é de meio transferidor, né? Metade. Nós também temos outro tipo de régua de ângulo giro, que é essa régua de ângulo de transferidor de 360 graus, ou seja, de volta completa, né? Então aí nós temos o nosso ângulo giro total, digamos. Também, ó, onde a gente consegue com o canudinho fazer o giro. A professora fez a impressão, né, ó, bem facinho de fazer, a impressão do transferidor. A professora colocou, ó, num CD, mas, né, para deixar firme, para ficar duro, colocou aqui uma tampinha de garrafa PET, né, ou de leite, da garrafinha de leite, com aqui a professora colocou um isopor para não pinicar o dedo da professora, porque esse que está aqui prendendo os canudos é uma espécie de tachinha, né? Então ela teve que passar aqui, por isso que tem aqui esse nosso isopor para não machucar o dedo da professora. Então fica bem facinho de fazer em casa também, se alguém quiser fazer, né? Imprime, né, ali numa folha de sulfite mesmo, o transferidor, né? Pode ser o transferidor inteiro, né, de volta completa, ou só esse meio, que tanto faz. Esse inteiro a professora colocou inteiro porque a professora precisava mostrar também que dá para ser feito também no ângulo de 360 graus, que é a volta completa, tá? E a professora vai mostrar para vocês como que trabalha com ângulo giro. Então olha aqui, nós vamos começar com esse aqui de meio, depois eu vou pro inteiro. Nesse aqui, a professora tem aqui, ó, o canudo vermelho, ele vai ser sempre a base, ou seja, eu tenho que colocar ele reto na linha do 0 e do 180. Lembra que a professora já ensinou isso aqui para vocês na aula que a gente trabalhou com a ideia de medida de ângulo. Então aqui nós temos ele bem em cima aqui da linha, né, do 0 e do 180, então ele vai ser a nossa base, a gente vai deixar ele fixo aqui. E quando a gente tiver um ângulo que é anti-horário, lembra lá anti-horário? A gente vai andar para cá, anti-horário, tá? Até fechar ali 180, que é o nosso ângulo máximo nesse transferidor. E quando a gente for fazer a medida do horário, o valor, né, do sentido horário, a gente vai pôr o vermelho então para cá, né? E vai fazer a medida do sentido horário do nosso ângulo giro, tá? Até chegar no 180, beleza? Então esse aqui também é bem facinho de fazer, como a professora já falou, a professora só colocou aqui um pedacinho de um araminho, né? Digamos assim, um clips ou até mesmo aquele material que fura, do furador, né? O grampo de furador, né? Tanto faz. Para manter fixo aqui, para poder girar, tá bom? Bem, então lá, quando a gente vai mexer, né, com um ângulo que é no sentido horário, o vermelho vai ficar para o lado esquerdo do nosso ângulo giro, tá? Desculpe, o lado direito. O lado direito do nosso ângulo giro, que na telinha de vocês aí está aparecendo para vocês virado para o lado esquerdo, né? O professor está falando de um lado aqui porque a professora está de costas, mas vocês estão de frente. Então, esse aqui é o lado esquerdo e esse é o lado direito. Então, no lado esquerdo vai abrir no sentido horário. Então, quando eu abri e parei no 90, eu marquei aqui o ângulo de 90 graus. Claro, no sentido horário. Onde está o 90? No número de cima. Olha, tá vendo ali o número de cima?
Então, no anti-horário, a gente vai olhar para o número de cima, 90 graus. Então, sentido horário, marquei 90 graus. Se eu andar mais 10 graus, eu vou para o 100. Mais 10, 110. Mais 10, 120. Mais 10, 130. E assim até eu chegar lá no 180, que fechou o ângulo raso. Então, esse aqui é o ângulo raso. O ângulo de 180 é o ângulo raso, né? Que ele é retinho assim, né? Bem retinho, uma reta. Muito bem. Agora, se eu quiser marcar o ângulo anti-horário, agora vamos voltar para cá, o vermelhinho, vamos segurar para cá e vamos fazer anti-horário agora. O anti-horário é subindo, ó, né? Do nosso transferidor aqui, ó, do lado de vocês aí, estão vendo de frente, né? Do lado direito para o esquerdo. Então, vamos lá. Eu vou no ângulo nulo. O ângulo nulo está aqui, ó. Nulo por quê? Porque não tem nenhuma abertura, né? Eu não tenho nenhuma abertura. O ponteiro está exatamente em cima do outro. Então, ângulo nulo. Agora, eu vou abrir e vou até o 90. Opa, 90. Aonde que eu vejo o 90? Ele está ali, ó. O 90, tanto em cima quanto embaixo, vai bater 90 graus. Ele ali vai ficar fechadinho no 90. Muito bem, 90 graus. Se eu diminuir 70, olha lá, ó, embaixo agora. Por que embaixo? Porque eu estou fechando aqui, ó. Eu estou fechando nesse sentido, tá? Ó, embaixo, 60, 50, 40, 30, 20, 10 e o ângulo nulo de novo, ok? Então, quando a professora fala horário e anti-horário, é a questão da abertura, tá? Eu tô abrindo, ó, mas eu tô abrindo daqui para lá, porque eu estou trabalhando com esse pedaço aqui. Esse pedaço é o anti-horário, tá bom? Por causa do nosso ponteirinho azul aqui, ó, que ele vai subindo até o 90, depois ele pode estar retrocedendo, mas como a base está no zero do lado aí do lado direito da telinha de vocês, então se a base está do lado direito, o meu ângulo vai ficar aqui do lado direito também do nosso transferidor. Então, se está do lado direito, eu estou trabalhando com as medidas que estão do lado de baixo, né? Esses números que estão aí para baixo, ok? Beleza? E os números que estão para cima é quando eu venho para o outro lado e trabalho no sentido horário daí, né? Quando eu vou trabalhar com o ângulo na abertura do horário. E eu posso também fechar, não tem problema. Mas se eu estou fechando, eu também estou olhando para o número de cima, porque eu estou trabalhando do lado esquerdo do meu transferidor. Beleza? Entenderam essa questão aqui do ângulo giro? Então, a gente pode trabalhar com meio ângulo ou pode trabalhar com o ângulo inteiro, que é esse outro aqui, tá? O ângulo inteiro a gente vai localizar onde fica o zero. Então, deixa a professora localizar aqui o zero para mostrar para vocês. O zero está aqui. Vou pôr o vermelho sobre o zero. Agora, o zero pode ficar desse lado, né, virado para cá, ou eu posso virar ele para cá também. Aí eu posso trabalhar ele de várias formas, porque ele é ângulo, né, de volta completa. Então, eu posso fazer tanto para cá, observando o sentido horário, ó, do ponteiro do relógio, estão vendo? Sentido horário? Muito bem. Ou eu posso trabalhar no sentido anti-horário. Se eu trabalhar no sentido anti-horário, o meu ângulo, a minha base, né? Aqui a minha linha vermelha vai ficar desse lado e eu vou abrir assim, ó, no sentido anti-horário. Posso também trabalhar e fazer a medida de qualquer ângulo que eu queira, tá bom? Eu quero enfatizar com vocês aqui a ideia do ângulo reto e do ângulo, né, vamos pegar aqui no nosso ângulo giro desse aqui. Eu quero trabalhar com vocês aqui a ideia do ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Sempre um ângulo de 90 graus vai ser um ângulo reto. A metade dele, metade 45, ó. Entre o 40 e o 50 fica o 45. Então, a metade de 90 é 45. 90 está aqui. E o 180, que é o ângulo raso. Então, são esses três ângulos que a gente vai usar, né, vai pensar aí para usar mais nessa movimentação no nosso espaço. 180, que é meia volta. 90, que é um quarto de volta, né? Por que é um quarto de volta, professora? Porque o ângulo, né, o nosso transferidor inteiro, ele é uma volta completa, né? E aqui eu tenho um pedaço de 4 partes que eu posso ter dentro da volta completa. 1, 2, né, de baixo, 3, 4, que a gente não está vendo aqui porque eu só tenho meio.
Mas quando a gente olha aqui, ó, a gente consegue pensar nessa proporção das 4 partes, ó. Ó, uma parte tá aqui, estão vendo? Deixa eu pôr no 0 de novo, onde está o 0? Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma das 4 partes. Uma das 4 partes tá aqui, ó. Agora eu venho para cá, eu tenho 2 das 4 partes, que é a metade. Aí eu venho para cá, eu tenho 1, 2, 3 partes, né? Porque eu tô no 90 agora. Então, 1, 2, 3 partes. E depois fecho com 4 partes. Então, o círculo todo eu posso dividir ele em 4 partes. Por isso que a professora falou de 1/4 de volta. Então, quando eu trabalho com o ângulo de 90 graus, eu estou trabalhando com essa ideia de 1/4 da volta inteira, tá? 1/4 de volta, 90 graus. Se eu quisesse meia volta, a meia volta é ângulo raso, que vale... Quanto que vale a meia volta? 180, tá bom? Então, é isso que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje, considerando essas medidas de ângulo. Não podemos esquecer, essas medidas de ângulo são essenciais para a gente trabalhar. Medida, vamos repetir lá, 90 graus, que é 1/4 de volta, e o ângulo raso, 180. E se a gente precisar ainda, a gente pode falar do ângulo de 45, que é a metade da metade, se for necessário, beleza? Muito bem. Então, quando a gente for trabalhar com movimentação no espaço, esse material, né, que a gente chamou aqui de régua de ângulo giro, ele nos ajuda a nos movimentar nas direções e no grau da direção que eu tenho que tomar. Então, se eu estou de frente, né, se eu estou de frente, eu vou pôr o ângulo de... as duas, vou fazer aqui uma experiência rapidinha para vocês verem aqui na frente da professora. Eu estou de frente para vocês. Então, o meu ângulo reto, ou melhor, o meu ângulo nulo, né, que é o 0, ele vai ficar assim, ó, de frente para mim, tá? De frente para mim. Se eu quiser virar 90 graus a minha direita, porque eu estou aqui agora olhando para esse lado da professora, que é o direito, o de vocês é o esquerdo, mas o meu aqui é o direito. Quando eu quero virar para a direita 90 graus, eu vou ter que fazer assim, ó, eu vou ter que sair da minha posição de frente e virar para o lado direito, no meu caso, né? E virar para o lado direito é virar reto, no ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, se a gente pudesse fazer isso aqui agora na TV, né, e a professora mostrasse, é como se eu estivesse aqui e virasse assim, ó, de lado para vocês. Então, esse movimento que eu fiz é o movimento que a gente fez aqui no ângulo giro, né, de frente e virar 1/4 de volta, que é o 90 graus, que é o nosso ângulo que a gente estava mexendo. Muito bem, mas por que tudo isso, a professora explicou tudo isso para vocês? Porque a gente vai fazer uma brincadeira aqui agora, a gente vai brincar um pouquinho aqui com esse tabuleiro, né? Nós temos aqui uma tartaruga, não sei se vocês sabem, conhecem tartaruguinhas, né? Mas aqui nós temos um objeto, uma representação da tartaruguinha. Essa tartaruguinha que vai andar aqui nos nossos quadradinhos, no nosso tabuleiro, e no momento que ela andar, ela vai deixar um rastro. Então a professora trouxe aqui um barbante, que o barbante vai nos ajudar a deixar o rastro da nossa tartaruga aqui nesse tabuleiro todo, tá? E para isso nós vamos usar uma cartinha, né? Então nós vamos trabalhar com uma espécie de jogo aqui chamado Tartaruga Esperta. Vamos olhar aí na telinha a regra desse jogo? Vamos lá? Na verdade não é bem um jogo de competição, né? É mais um jogo de colaboração. Então ali a tartaruga esperta, né, vai andar no tabuleiro. Então nós temos que ter um tabuleiro de malha quadriculada, uma tartaruguinha de brinquedo, ou pode ser inclusive de papel, se for o caso. Uma régua de ângulo giro, que é essa que a professora acabou de mostrar para vocês, e um papel para registrar o caminho da tartaruga. Então esse papel também vai ser uma folha quadriculada, né, que pode ser de qualquer tamanho esse quadriculado, onde você pode registrar também a andança, né, o caminho que a tartaruga for fazendo aí no nosso percurso dentro da nossa malha quadriculada. Então ali em uma malha quadriculada, a gente vai estipular um ponto de partida para essa tartaruga sair, né, do ponto inicial. E de acordo com alguns comandos pré-estabelecidos, a gente vai fazer ela andar pelo tabuleiro. Ao ver o comando, a gente vai pegar a régua, né, do ângulo giro e verificar os ângulos que foram selecionados para a tartaruga andar. Então é isso que nós vamos fazer. Então vamos lá.
Aqui está a nossa tartaruguinha, vamos deixar por hora ela aqui, nesse ponto inicial, vamos chamar de ponto inicial onde ela está aqui. Aqui a professora vai colocar um barbante fixado, né, nesse ponto inicial, onde a professora vai deixar fixo. Por que vai ficar fixo? Porque é o ponto inicial onde ela vai sair. Então eu marquei ali, ó, né, eu segurei com barbante ali, com um alfinete. A tartaruguinha vai sair daqui, então eu vou deixar ela um pouquinho mais para trás só para poder, isso, né, para não ficar muito grande que ela pode cair, tá vendo? Ela cai, então eu vou deixar mais para trás só um pouquinho para ela poder trabalhar. E daí a gente vai com o barbante indicando o caminho que ela vai estar marcando, tá? Esse barbante vai nos ajudar a marcar o caminho dela. O comando vai estar numa cartinha, né? O comando vai estar numa cartinha. Essa cartinha tem atrás um comando. Ela vai obedecer esse comando que está aqui e desse comando que tiver aqui vai sair uma figura. Nós vamos ver que figura que ela vai montar aqui, tá bom? Então, nessa primeira cartinha diz lá, né? Ande para frente 4 casas. Então, nós vamos andar para frente com a tartaruga 4 casas. Então, vamos lá. Nós estamos com a tartaruguinha aqui. Vamos andar 4 casas. Ela vai iniciar aqui. Eu vou segurar o barbante para que ele possa andar, né? Deixa a professora puxar um pouquinho de barbante aqui para nós podermos fazer o trajeto da tartaruga. Então, ande 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, a tartaruga andou 4 casas. Ó, marquei, né, a casa que ela andou aqui com o barbante. Ficou marcado. 4 casas. Aí a nossa comanda diz assim, vire à direita 90 graus. Opa, vamos pegar o nosso ângulo giro, né? Ângulo giro, tá aqui o nosso ângulo giro. É a direita da tartaruga, não é a minha direita e não é a sua direita, é a da tartaruga, porque quem está andando na malha é a tartaruga. Vamos pensar assim, qual que é o lado direito e esquerdo aqui da tartaruga? Eu vou até marcar aqui para vocês verem. Esse ladinho de cá é o lado direito da tartaruga. Eu vou pôr uma letrinha D, tá? E outro lado de cá é o lado esquerdo. A professora vai colocar aqui uma letrinha E. Não vai aparecer muito bem para vocês, ó, apareceu? Tá lá, ó, D e E. Tá de ponta cabeça porque a professora fez de ponta cabeça, né? Ó, lado direito e lado esquerdo. Então tá aqui. Para a gente saber qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo da tartaruga, a gente vai ter que obedecer essa marcação aqui, direito e esquerdo, tá bom? O que que diz lá? Girar à direita 90 graus. Direita, opa, o que que a professora fez aqui, a direita? Quando eu fiz a tartaruga sair desse ponto aqui, o que aconteceu? Ela vai virar para cá. Se ela for virar para cá, ela não vai conseguir andar mais casas e vai cair para fora. Então, não foi uma boa escolha eu sair desse ponto aqui, tá? Isso pode acontecer aí também na nossa prática. Se a gente for mexer, às vezes a gente pode não escolher um bom local de partida. Então, vamos fazer de novo? Vamos fazer o transporte da tartaruga. Ó, eu vou transportar a tartaruga aqui para cima. Então, olha o que a professora vai fazer. Vou trazer ela aqui para cima do ponto inicial aqui de cima agora. Vamos fazer ela sair daqui, porque aqui vai dar para ela andar, porque ele pediu para ela virar para a direita e a direita dela é para lá, tá bom? Então lá, 1, 2, 3, 4. 4 casas que pediu para andar, né? Nós estamos lá vamos ver de novo, ó. 1, 2, 3, 4. Paramos aqui a tartaruga. Muito bem, ande 4 casas, vire à direita 90 graus. 90 graus. Então vamos lá, a tartaruga está aqui, ó. Lembra que a professora falou que o ângulo giro vai marcar o vermelho, a posição da tartaruga? Então, aqui, ó, ela está aqui, tá? Ela está virada para esse lado. Direita é para o lado da direita dela, então é para cá, 90 graus. 90 graus, ó, ângulo reto, 90 graus à direita. Então, a tartaruga vai girar esse movimento aqui, ó. Ok? Entenderam? Vamos de novo, olha de novo lá. Ela estava nessa posição, a direita dela é esse lado aqui. 90 graus, ela tem que apontar para lá, olha onde o ângulo giro está mostrando. Girei, 90 graus para a direita, muito bem. Deixamos o ângulo do lado ali e vamos marcar agora, né, esse ponto aqui onde ela desenhou. Então, eu vou marcar esse pontinho onde ela parou. 4 casas eu marco aqui, seguro, põe a tartaruguinha aqui. Agora, vamos andar quantas casas? Vamos ver aqui na nossa cartinha. Ande para frente... Ande para frente, ande para frente 3 casas. Então, ande para frente 3 casas. Vamos lá. 1, 2, 3.
andei para frente 3 casas. Agora, esse barbante vai acompanhar esse trajeto da tartaruga. Deixa eu tirar ele daqui para mostrar para vocês o trajeto marcado. Ó, saiu do pontinho amarelo e fez esse trajeto, ok? Marcamos. O que diz lá a próxima comanda? Vire à direita 90 graus. Opa, 90 graus de novo. Então, vamos lá. Ângulo giro, marcando aqui, ó, na posição da tartaruga, que ela tá para frente e para lá. Então, o ângulo giro tem que ficar para frente junto com ela. Girar 90 graus à direita. Direita é para cá. Opa, 90 graus. Para onde que ela vai virar agora? Para o lado no ângulo reto, ó. Para o lado direito, o ângulo reto. Muito bem, então vamos lá. Virou para cá. Ângulo reto, 90 graus. Muito bem. Agora a gente vai marcar esse ponto onde ela parou. Deixa eu marcar aqui com o nosso alfinete para segurar o barbante. Então, ela está aqui virada para o lado de lá, que ela pediu para ela virar 90 graus para a direita. Muito bem. Agora pediu para andar para frente 4 casas. Vamos andar para frente 4 casas. 1, 2, 3, 4. Opa, vamos pegar o barbante e vamos fazer a sequência do caminho da tartaruga. Ótimo, marcamos aqui de novo a sequência do caminho dela. Beleza. Agora a comanda diz, vire à direita 90 graus de novo. Vamos lá com o ângulo giro. Marcando para frente, a tartaruga está de frente agora para lá, né? Para nossa direita aqui do tabuleiro. Aí virado para vocês verem. Ela está para lá, então o nosso ângulo giro vai virar para lá. 90 graus. Seguramos o vermelho aqui, devemos segurar o vermelho para ele não sair. E vamos virar 90 graus para a direita. Viramos 90 graus para a direita, então ela vem para o lado de cá. Muito bem, vamos pôr o ângulo aqui e fazer a nossa tartaruga virar 90 graus. Opa, direita, 90 graus. Ela está virada para cá agora. A frente dela está para cá. Ok? Muito bem. Vamos marcar o pontinho onde ela ficou ali na casinha, que ela andou 4 casas. Senão a gente perde o fio da meada aqui do nosso barbante. Ok, pronto, marcamos. Agora vamos andar quanto? Vamos ver na comanda? A comanda pediu para ela andar para frente 3 casas. 1, 2, 3. O que aconteceu aqui agora? Chegamos no ponto inicial. Nós vamos marcar também aqui. Chegamos no ponto inicial. Que figura a tartaruga montou aqui no seu trajeto? Tá difícil de enxergar? Vamos ver lá junto com a professora? Ó, o barbante, vou passar o dedo por cima. Ó. Este caminho, depois ela virou à direita, andou mais esse caminho, virou à direita, andou mais esse caminho, virou à direita, andou mais esse caminho e parou aqui. Que figura que formou aqui na nossa lousa, aqui no nosso quadriculado? Um retângulo, isso mesmo, nós formamos um retângulo de 4 por 3. E a tartaruga que fez esse caminho, usando os comandos direita, esquerda, para frente, se fosse para trás também, né? Então, nós desenhamos um retângulo, muito bem. Então, agora a gente vai tirar aqui o nosso trajeto, vai tirar aqui as nossas marcações do retângulo que ela fez e vamos fazer ela andar mais um pouquinho. Agora nós vamos trabalhar com ela andando aleatoriamente, sem a comanda, tá? Vamos junto com a professora aqui andando aleatoriamente. Então nós vamos ver agora como que nós vamos fazer. Vamos pôr ela andando de novo aqui no nosso ponto, tá? O ponto inicial vai ser o amarelinho de novo. A gente vai marcar depois com o nosso marcador amarelinho, o ponto inicial dela. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos marcar o ponto inicial e vamos andar para frente. Vamos andar para frente 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Andamos para frente 5 casas. Vamos marcar o caminho que ela fez aqui na 5ª casa. Ó, muito bem. Lembrando que cada pontinho desse que nós estamos atravessando são os que nós estamos contando. Então, ela parou aqui na 5ª casa, tá? Andou 5 casas. Agora, ela vai virar à direita 90 graus. Ó, de novo, para frente da tartaruga, régua de ângulo giro. Direita 90 graus, ela vai virar para lá, para direita 90 graus. Então, vai virar para direita 90 graus. Vai andar quantas casas? 2 casas, vamos lá, 2 casas. 1, 2. Paramos aqui.
Vamos pegar o barbante, vamos fazer o trajeto que a tartaruga fez. Vamos marcar aqui embaixo, bem onde ela parou. Muito bem, ela parou aqui, né? 2 casas para frente. Vai virar à esquerda 90 graus. Opa, agora ela mudou, não é mais à direita. Posso deixar o ângulo giro virado assim? Ó, posso deixar ele virado assim? Não, porque eu vou virar para a direita. Agora a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Virar o ponteiro e o ângulo giro para o lado esquerdo da tartaruga, porque ela vai virar à esquerda. Não vai mais virar à direita, vai virar à esquerda. Agora ela vai virar à esquerda quanto? 90 graus. Então vamos segurar aqui o vermelho para ele não sair do lugar e vamos girar 90 graus para a esquerda. Ótimo, então olha o que ela vai fazer agora. Ela está aqui, vai virar para a esquerda 90 graus. Então ela virou para lá agora, apontando para a direita para a esquerda 90 graus. Muito bem. Agora ela vai andar, depois de virar à esquerda 90 graus, vai andar uma casa. Uma casa, andou uma casa. Então ela vai pegar aqui o barbante e vamos pôr aqui onde ela andou. Uma única casa. Muito bem, agora vamos virar à direita 90 graus. Opa, aqui o ângulo giro, ó, está do lado esquerdo da tartaruga. Temos que virar ele para o lado direito, trazer os ponteiros lá para a marcação do 0, lado direito. 90 graus. Viramos 90 graus para a direita. Então vamos virar para cá. 90 graus para a direita. Muito bem. Agora vamos andar 2 casas. 1, 2. 2 casas que a gente andou, a gente parou aqui. Vamos marcar o caminho dela com o barbante. Marcamos com o barbante. Ótimo. Agora nós vamos virar para a direita 90 graus de novo. Opa, direita podemos ficar na mesma posição que nós estávamos. A direita da tartaruga, 90 graus. Vamos segurar aqui o vermelhinho e vamos puxar o azul. 90 graus, ela vai virar para cá. Então, ó, ela está virada para frente e para lá. Virou 90 graus para a direita. Muito bem, para lá. Vamos andar agora 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Paramos nessa casa aqui. Vamos marcar a casa onde ela parou. Ok. E aqui é o trajeto final da nossa tartaruga. Agora, vejam que ela não fechou um polígono. Tá vendo? Ela não fez um polígono, ela fez apenas um caminho. Olha o caminho que ela fez. Andou 5 casas, virou à direita, andou 2 casas. Virou à esquerda, andou 1. Virou à direita, andou 2. Virou à direita de novo, andou 5 casas e parou no seu ponto final. O ponto inicial e o ponto final. Podemos chamar esse de ponto A e esse aqui de ponto B, onde ela foi de A a B. Ok? Tudo bem? Entendido? Ok? Assim deu para entender as relações aqui do movimento da tartaruga? Ótimo, muito bem. Então, meus amores, essa brincadeira aqui na nossa malha quadriculada, né, com a nossa tartaruguinha, essa brincadeira que eu trouxe para vocês, na verdade, ela existe em forma de linguagem. É uma linguagem chamada linguagem logo, né? Se você for na internet procurar lá a linguagem logo ou o jogo do logo com a tartaruga, você vai encontrar no computador as mesmas coisas que nós fizemos aqui, né, nesse tabuleiro, vai estar lá no computador, onde você vai dar uma comanda aí. Lá é diferente, lá você tem que escrever, né? Aqui a gente foi falando, a gente foi lendo a comanda e foi mandando ela andar. No computador, ela só anda se você digitar o comando para ela. Por isso que se chama linguagem logo, porque a gente precisa dizer: ande 4 para frente, vire à direita, ande 4 para frente, vire à esquerda. E esse vire à direita, vire à esquerda tem os graus ainda, né? Que pode ser, aqui no caso nosso, a gente fez 90 graus todos os nossos giros. Mas e se fosse 180? Vamos dar uma olhadinha aqui onde a tartaruga está agora. Ela está nessa posição aqui. Se eu quiser virar 180 graus com ela, vamos ver lá, ó. Nós estamos aqui, 180 graus à direita da tartaruga. Nós estamos aqui. Se eu quiser virar 180, olha aqui, ó. Para onde que a tartaruga vai virar?
Olhe, ela está nessa posição. 180 para a direita, virando para a direita, 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 180. Para onde que ela vai agora? Ela vai voltar. Se eu quiser que ela volte, ó, ela vai voltando até onde ela parou. Aí ela vira para... Se ela virou para a direita, na hora de ir para frente, agora ela tem que virar para a esquerda 90 graus, andar de novo, né? Até onde ela parou. Ela tinha virado para a direita, agora ela vai virar para a esquerda 90 graus, vai andar mais uma. Aqui ela tinha virado para a esquerda, agora ela vai virar para a direita e vai andar 2 casas. Vai virar para direita de novo, né? No caso aqui esquerda, desculpe, para a esquerda, virando para a esquerda, 90 graus, andando de novo tantas casas quanto ela até chegar na posição inicial e ficar aqui paradinha, né? Vou deixar ela aqui do ladinho por causa do nosso marcador ali, ela não consegue ficar em cima. Então, veja, a tartaruga fez o trajeto de volta na meia volta que ela deu. Ela estava virada para frente, ela deu meia volta e voltou. Então, quando a gente trabalha com a ideia de ângulo de 180, a gente está trabalhando nessa ideia. Se eu estou numa posição e quero virar 180, eu viro ao contrário aonde eu estou, tá? Então, ó, eu estou aqui, ó, né, nessa posição. Vou virar 180 para a direita, então vou virar para a posição contrária da onde eu estava, direção contrária onde eu estava. Eu estava virando para lá, agora eu virei para cá. Então, essa posição é a nova posição. Então, quando eu trabalho com a ideia de ângulo, né, raso, que é o 180, eu estou trabalhando na ideia de voltar ao ponto inicial onde eu estava, né? Eu estou voltando para aquele lugar da onde eu tinha partido, porque eu estou voltando para trás, estou voltando pelo caminho que eu fiz. Então, essa é a ideia aqui que a gente está trabalhando com vocês aqui com a tartaruguinha. E quando vocês forem pesquisar na internet para achar esse jogo do logo, vocês vão ver uma tartaruguinha lá e vão ter que dar esses comandos para ela poder desenhar lá as formas que vocês quiserem que elas desenhem. Dependendo do comando que você der, é aonde ela vai andar. Beleza? Muito bem, então... A gente brincou aqui na malha quadriculada, mostrou os caminhos que a tartaruga anda, a direção, né, de direita, esquerda, 90 graus para a direita, 90 graus para a esquerda. Mostramos o que significa os 180 graus, né, voltando aqui no caminho com a tartaruga. Agora nós vamos fazer uma pequena reflexão aí em cima desse trajeto que a tartaruga fez. Vamos aí acompanhar com a professora na telinha. Então a tartaruga esperta fez o seguinte percurso no tabuleiro da malha quadriculada. Ande 2 casas, gire 1/4 de volta para a direita. Lembra que quanto que vale 1/4? Eu já contei aqui para vocês. Quanto vale 1/4 de volta? Isso, 90 graus. Sempre que tiver 1/4 de volta, eu tenho que trabalhar com a ideia de 90 graus. Gire 90 graus ou 1/4 de volta para a direita. Ande 3 casas. Gire 1/4 de volta, ou 90 graus, para a esquerda. Ande 2 casas e pare. Então, esse é o comando da nossa tartaruga. Vamos ler de novo, para a gente poder saber qual desses 4 caminhos aí é o que ela fez? Vamos de novo. Ande 2 casas. Ande 2 casas. Vamos lá olhar na telinha com a professora? Então, ande 2 casas. Gire 1/4 de volta. Então, andou 2 casas, girou 1/4 de volta para a direita. A direita de quem? A direita da tartaruga. Então, 1/4 de volta significa a direita da tartaruga, não é a nossa, tá? Lembre lá que a professora falou, sempre que a gente trabalhar com essa ideia da tartaruguinha, é a direita dela, a esquerda dela. Então, se ela está numa posição X, qualquer posição que seja, né? E ela vai andar tantas casas, girar 1/4 de volta, eu tenho que pensar nessa lateralidade dela, só para a gente não esquecer. Porque quando a gente trabalha com ideia de lado, direita, esquerda, muitas vezes a gente confunde com o nosso. E não é esse caso agora, tá bom? Então agora a gente vai acompanhar, junto com a professora aqui, a andança da tartaruguinha. Ela vai andar ali nesse caminho que ela fez ali. Ande 2 casas, gire 1/4 de volta para a direita. Então, vamos pegar a tartaruguinha aqui, vamos marcar o ponto inicial dela. Ande 2 casas para frente. 1, 2. Era para girar 1/4 de volta para a
direita. Então, nós vamos girar 1/4 de volta. Nem vou usar o ângulo giro, porque nós já sabemos que 1/4 de volta é 90 graus, para lá. Vamos marcar aqui agora o trajeto que ela fez. 2 casas, girou 1/4 de volta. Muito bem. Agora vamos voltar para ver o que nós temos que fazer mais lá. Outro comando dela, qualquer. Vamos voltar no nosso... Isso, probleminha aí, ó. Ande 3 casas e gire 1/4 de volta para a esquerda. Então, vamos lá. Acompanhando com a professora aqui agora na nossa mesa. A professora vai fazer a tartaruguinha andar agora. Nesse momento agora a gente vai andar para continuar, né, essa nossa representação. Então, já giramos 1/4 de volta para a direita, agora a gente vai para frente. Andar 3 casas. 1, 2, 3. Muito bem, então vamos marcar lá o trajeto que ela fez. Marcamos. Muito bem, deixamos ela ainda de frente para cá. O que nós temos que fazer agora? Qual que é o próximo comando? Vamos ver lá na nossa telinha? Giramos já, andamos 3 casas para frente, né? Gire 1/4 de volta para a esquerda. 1/4 para a esquerda e ande 2 casas. Aí a gente vai terminar, né? Então vamos lá. Nós estamos 1/4 de volta para a esquerda. A esquerda da tartaruga é esse lado aqui. Vamos lá, 1/4, 90 graus. Giramos para a esquerda. Ande 2 casas. 1, 2 e pare. Então, nós vamos pôr agora aqui o nosso alfinete aqui para marcar onde ela vai parar. Então, ela teve que parar aqui, ó, nesse ponto amarelinho que está ali marcado. Eu até vou tirar ela da frente para a gente olhar aqui e analisar o caminho que ela fez, tá? Paramos aqui, então nós vamos contar só até esse pedacinho aqui. Veja, ela fez esse trajeto aqui, saindo desse ponto laranja para chegar lá no amarelo. Vamos olhar lá na nossa telinha agora qual é dos 4 caminhos que mostra o caminho que ela fez. Olhe bem aí no caminho que vocês estão enxergando aí na casa de vocês e vamos ver qual é o caminho que ela fez agora aqui olhando na nossa malha quadriculada com a professora. Ó, saiu daqui, fez esse trajeto e parou lá. Qual deles que é? Vamos olhar de novo? Vejam lá. O primeiro? Não, né? Porque, veja, ela saiu da ponta do cantinho superior esquerdo. Qual é a ponta do cantinho superior esquerdo que mostra aí no caminho de vocês que dá pra gente dizer que é onde ela saiu? Que é o ponto, vamos chamar de ponto A, tá? Todo mundo vai pensar no ponto A. O ponto A é Isso, olha ali, ó, terceiro caminho. Então, o ponto A andando até chegar ao ponto B. Então, qual é o caminho que ela fez? Isso, é o terceiro caminho. Muito bem. Ótimo. Então, tudo isso que a gente fez aqui foi para nós chegarmos no objetivo da nossa aula para aprender aqui sobre o que mesmo? Vamos recordar lá? Reconhecer as medidas de ângulo e situações de movimento no espaço. Então, o que a gente fez? A gente brincou com essa nossa malha quadriculada aqui com a tartaruga, simulando situações de movimento no espaço, como se a gente estivesse realmente andando num lugar qualquer, ok? Beleza? Então, foi isso que a gente fez aqui na nossa aula de hoje. Mexemos com o nosso tabuleiro aqui da tartaruga e fizemos as movimentações no espaço. E para você ainda ficar um pouquinho mais craque nesse conteúdo, ficar um pouquinho mais fera nessa situação que a gente está aprendendo na aula de hoje, a professora propôs uma tarefa. Vamos ver qual é a tarefa? Aí nós temos 4 caminhos e também uma descrição desse caminho que a tartaruga fez. Você vai ler essa instrução e vai dizer qual dos 4 caminhos é o caminho que a tartaruga fez, partindo do ponto A até chegar no ponto B. Então, partindo do ponto A, siga em frente 3 casas, vire à esquerda 90 graus, siga em frente 2 casas, vire 90 graus à esquerda, siga em frente 1 casa, vire 90 graus à direita e ande 2 casas para frente, vire à esquerda 90 graus e ande 2 casas para frente, chegando no ponto B. Então, essa é a nossa descrição. Qual dos 4 caminhos descreve o caminho que a tartaruga fez? Você vai fazer um X aí em qual dos 4 caminhos que é o caminho que a tartaruga percorreu, ok?
Muito bem, então aí, né, a tarefa está super fácil, vocês vão conseguir fazer com certeza, porque a gente trabalhou com bastantes ideias aqui, né, no tabuleiro com a tartaruga, e vai ficar bem facinho de vocês aprenderem e não vai ter problema. Mas se tiver, não tem problema, a gente apaga lá e arruma, ok? Nós vamos ficando por aqui, meus amores, a aula de hoje, né, foi cumprida ainda, a gente nem viu o tempo passar, mas a gente vai ficando por aqui. E a gente vai voltar na próxima, tudo bem? Então eu te espero na próxima aula. Um beijinho e até lá! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Lembram de mim? Eu sou a professora Gisele, lá da Escola Eurico. E vocês estão animados para a nossa aula? Então nós vamos começar vendo o tema da nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre valores, sobre a amizade, sobre a igualdade e o respeito. E o que será que nós queremos atingir falando sobre esse tema? Então vamos ver os nossos objetivos? Os nossos objetivos são compreender sobre a importância da amizade, da igualdade, do respeito e reconhecer boas atitudes de convivência com o próximo. Que bacana esse tema de hoje, né? Falar de amizade. E para nós começarmos a nossa aula de uma maneira bem bacana, nós temos um convidado. E isso ele vai cantar para nós. Prestem muita atenção na letra dessa música e eu tenho certeza que quando você estiver ouvindo, você vai lembrar de pessoas muito especiais na sua vida. Então, fiquem atentos. Vamos lá? Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os seus problemas são meus também, e isso faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ver o seu bem. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os outros podem até ser bem melhores do que eu, bons brinquedos são. Porém, amigo seu é coisa séria, pois é opção do coração, viu? O tempo vai passar, os anos vão confirmar as 3 palavras que eu proferi. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. E então, ouviram a música? Eu aposto que vocês pensaram em pessoas especiais, não é mesmo? E os personagens dessa música não são bacanas? Então agora nós vamos fazer uma coisa muito importante, refletir sobre a letra da música. Então fiquem atentos na tela. Então olhem lá, se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim. Então vejam ali, vocês estão observando a Jessie? Triste, né? Desanimada. E olha a carinha do Woody. Ele está demonstrando preocupação com ela. Ele está sentindo a tristeza dela. E com certeza ele já está pensando numa forma de ajudar ela a resolver esse problema, não é mesmo? Porque amigos são desse jeito. Eles sentem compaixão, eles se colocam no lugar do outro e eles sempre querem nos ajudar. Em casa, por exemplo, nós temos amigos que agem dessa forma. Talvez você não tenha percebido, mas nesse tempo de pandemia, nós estamos convivendo com amigos muito especiais. Sabem quem são? Os nossos familiares. Eles são os nossos melhores amigos. As primeiras pessoas em quem você deve confiar. Eles não querem o seu mal, sempre querem o seu bem. Vamos ver mais um trechinho? Amigo, estou aqui. Então, cada vez que você precisa de uma ajuda, quem te ajuda?
Os amigos. E em casa, o papai, a mamãe, os responsáveis que cuidam de você. Né? Essas 3 palavras são muito importantes. Vamos ver a próxima? Os seus problemas são meus também. E isso eu faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ver o seu bem. Então veja, o amigo, como a professora falou, ele sente compaixão, ele sente empatia, ele quer ajudar, ele não quer que o outro sofra. Então isso é uma coisa muito bacana numa relação de amizade, o querer ajudar, o querer repartir a dor para não sofrer sozinho, dar um colo, um carinho, não é mesmo? Vamos lá. Amigo, estou aqui. Olha que frase linda, né? E olha ali o Woody com seus amigos. Não o deixam sozinho de forma alguma. Vamos ver mais um trechinho? Amigo seu é coisa séria, pois é opção do coração, viu? O tempo vai passar, os anos vão confirmar as 3 palavras que proferi. Gente, isso é uma coisa muito importante e a professora fala por experiência própria. Os anos podem passar, você pode estar distante, mas amigo é amigo. Apesar de tudo isso, se você precisar, você vai poder contar com eles. Nós, por exemplo, nesse momento de pandemia, nós estamos afastados dos nossos amigos, não é mesmo? Estamos longe, estamos sentindo falta, mas tenho certeza absoluta de que quando nós retornarmos, o seu amigo vai estar lá te esperando de braços abertos. Muito bem, e realmente lá, amigo, estou aqui. Você está na sua casa, o seu amigo na casa dele. Mas o amor continua o mesmo e vocês com certeza estão esperando esse momento, né? Para se abraçarem, para brincarem juntos. E quando você encontrar o seu amigo, olhe para ele e diga, amigo, estou aqui. Crianças, então o que vocês acham de agora nós fazermos uma brincadeira? E o nome dessa brincadeira é Para Quem Você Tira o Chapéu. Antigamente as pessoas usavam essa expressão para fazer uma reverência, um agradecimento, ou significava quando você tinha admiração, porque antigamente as pessoas usavam chapéu, os homens, e eles tiravam o chapéu quando eles admiravam alguma coisa. Hoje em dia nós usamos muito essa expressão, por exemplo, quando acontece de você admirar muito, por exemplo, uma pessoa pelo seu esforço fez algo muito bom, aí você diz, nossa, olha, eu tiro o chapéu para essa sua atitude. Então, nessa brincadeira, nós vamos analisar as atitudes e se nós admirarmos o que está ali, nós vamos tirar o chapéu. Combinado? Então, prestem bem atenção que nós vamos começar. Então, olha lá, nós temos um amiguinho e ele vai participar da brincadeira. É claro, nós gostaríamos de trazer todos, mas infelizmente isso não é possível. Então, nós vamos fazer a brincadeira do tira o chapéu. Mas esse tira o papel são para as atitudes, nós temos que analisar, refletir se as atitudes que estão no chapéu são boas ou ruins. Se nós gostarmos, nós vamos tirar o chapéu. E se nós não gostarmos, nós vamos deixar o chapéu. Então, fica em pé na sua casa e eu preciso que você fale bem alta a resposta para que a prof possa ouvir aqui a sua resposta. Então, você tem que dizer, eu tiro o chapéu. Eu não tiro, combinado? Mas fala alto para a professora ouvir. Então vamos lá, o nosso amiguinho vai escolher o chapéu. Oi, professora Gia, oi meus amiguinhos. Eu vou escolher o chapéu do número 5. Muito bem, oi Lucas, que bom que você está participando do programa. Então agora o Lucas escolheu o chapéu de número 5 que está aqui. O que será que tem no chapéu que o Lucas escolheu? O que vocês acham? Será que tem atitudes boas de amizade ou não? Então, vamos ver. Olha lá, responda em casa para mim se você vai tirar ou não vai tirar. Olha lá, amigos dividindo. Olha que imagem maravilhosa. 2 amigos repartindo o que tem. O que vocês acharam? Será que esta é uma boa escolha, uma boa atitude? O que vocês acham? Fala aí pra mim, tiramos o chapéu ou não tiramos? E claro que nós tiramos, olha!
Tiramos sim, muito bem, ótimo! Vamos para mais uma. Oi, Prof. Eu escolho o chapeuzinho número 3. Oi, Luísa, tudo bem? Que bom que você está participando conosco. Então, você escolheu o chapéu de número 3? Vamos ver. Então, o número 3 está aqui. Vamos lá. Número 3, deixa eu dar uma olhada, uma espiadinha. Será que vocês vão gostar? Não esqueçam de responder se vocês vão tirar ou não vão tirar. Tchan, 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 tchan. Olha só! As duas crianças brincando. A menininha é uma cadeirante. Isso é um problema na nossa amizade? Claro que não. Nós temos que ter empatia, se colocar no lugar do outro. O que nós podemos observar aqui é que elas estão felizes, lendo juntas, compartilhando um momento muito bom. Estão felizes. Isso que importa numa relação de amizade. O que vocês acham? Então responde para mim em casa, me ajuda. Nós vamos tirar o chapéu ou não vamos? Se nós tiramos, você joga o chapéu em casa. Tiramos ou não tiramos? Tiramos! Muito bem! Vamos agora para o próximo convidado do programa de hoje. Oi, Prof. Tudo bem? Eu escolho o chapeuzinho de número 2. Olá, Davi! Muito bem, obrigado por participar. Então, nós vamos ver que surpresa que tem no número 2 e vamos ver se vamos tirar ou não. No número 2, ele está escondidinho aqui atrás. Olha só. Chapeuzinho de número 2. Deixa eu dar uma espiadinha aqui. Que será que nós temos? Olhem só. Um amigo um pouco triste, né? Porque olha lá atrás. Os outros estão tirando sarro, né? Podem estar falando alguma coisa que não está agradando o coração da outra. Ela está se sentindo triste, né? Com os olhos fechados, não querendo, né, presenciar aquela situação. Então, estão causando sofrimento no coraçãozinho dela. Será que bons amigos fazem isso? Eu acho que vocês não fazem esse tipo de coisa, né? Não tomam essa atitude. Será que nós tiramos o chapéu para essa atitude? Respondem aí para mim, sim ou não? Não, né? Não vamos tirar, é claro que não. Então, a professora vai deixar aqui. Vamos para mais um convidado da aula de hoje. Oi, professora Di. Eu escolho o chapéu número 1. Chapéu de número 1, Júlia. Vamos lá e bem-vindo ao programa de hoje. Vamos ver se você vai tirar o chapéu ou não vai. Deixa eu espiar. Vamos ver. Chapeuzinho de número 1. Olha o que nós temos lá. Dois amigos brigando. Um pegando na mão do outro, não querendo compartilhar o brinquedo. Será que isso é uma atitude legal? Será que eles não poderiam resolver através do diálogo, conversando, achar uma forma de brincar juntos? Eu acho que isso aqui não é uma atitude muito bacana. O que você achou? Você age assim com os seus amigos? Eu tenho certeza que não, né? Porque isso não é atitude de criança que tem amorzinho no coração. Então, nós não podemos agir dessa forma. Então, tiramos ou não tiramos? Responde aí para a prof que eu quero ouvir. Eu ouvi que não tiram. Muito bem, nós não queremos esse tipo de atitude no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, vamos para mais um convidado. Oi, amiguinhos. Oi, Prof. Gi, tudo bem? Hoje eu vou escolher o chapéu do número 6. Oi, Lorenzo! Beijo enorme para você. Que bom ter você participando aqui da nossa aula de hoje. Chapeuzinho de número 6? Que será que nós temos aqui no chapeuzinho de número 6? A espiadinha básica. Vamos ver. Respondam para mim, bem alto para a prof. Gi ouvir, combinado? Olha lá. Um gritando no ouvido do outro. Será que isso é uma situação boa?
Será que isso numa relação de amizade faz bem? Não, né? Vocês acham isso legal? Então, vocês tiram ou não tiram o chapéu para essa atitude? Não tiramos, não é mesmo? Então, vamos colocar aqui do cabide, porque nós não gostamos, não vamos tirar o chapéu. Vamos agora, então, para o próximo chapéuzinho. Para o próximo amiguinho que vai falar um número. Oi, tudo bem? Eu escolhi o chapéu número 4. Chapeuzinho número 4, Gabi? Vamos ver o que tem no chapeuzinho número 4. Então, vamos ver. Olhem só. Nós vemos aqui 3 crianças, né? E nós vemos que o do meio, pelo jeito, está muito triste, muito chateado. E nós podemos perceber que os amigos do lado estão aconselhando ele, consolando, dando uma demonstração de carinho, tentando ajudar de alguma forma. Lembram da música? Os seus problemas são meus também. Então, será que nós tiramos o chapéu para essa atitude? Sim ou não? Sim, olha lá! Muito bem! Crianças, obrigada pela participação na brincadeira, combinado? Agora eu quero que vocês lembrem sempre, a amizade é uma coisa muito importante. Nela deve haver respeito, deve haver confiança, você precisa confiar no seu amigo. Você deve dar liberdade para que ele possa ter outros amigos, não é mesmo? Tem que ser uma amizade sem interesse. Você não pode ser amigo só do outro porque ele tem alguma coisa para te oferecer. Então, nós temos que ser amigos, ó, aqui, dentro do coração. Combinado? E ter sempre o que a professora sempre fala em todas as aulas, o diálogo. A conversa é a melhor maneira de resolver os conflitos que vão surgir. Porque quando se tem uma amizade verdadeira, se tem o amor. Combinado? Eu espero que vocês, ó, quando verem os amigos, abracem com muito carinho e digam para eles, eu estou aqui. Mas, vejam bem, nós temos uma atividade muito legal. Então, prestem atenção ali na tela. Esses são os amigos do Woody, o Buzz e a Jessie. Agora que você já os conhece, deixe o desenho bem colorido. Então, olha que lindo eles brincando juntos, se divertindo juntos, não é mesmo? Então, você vai deixar essa imagem mais alegre, né? Porque a amizade é uma coisa colorida, é uma coisa que faz bem para a nossa vida. Número 2. Agora é a sua vez. Liste aqui o nome de seus amigos. Então, você vai colocar lá o nome dos seus melhores amigos, né? Aquelas pessoas que são importantes para você. Não esqueça do seu pai, da sua mãe, do seu bichinho de estimação, porque às vezes te faz companhia também. Então, faça uma lista bem bonita. E não esqueça de dar oportunidade para outras pessoas se tornarem os seus amigos. Isso é importante também. 3. Se você tiver acesso a algum recurso tecnológico, grave um recadinho especial para os seus melhores amigos. Peça ajuda de um adulto e, se puder, compartilhe conosco e com a sua professora. Então, às vezes a mamãe tem lá o grupo de WhatsApp e você tem o contato dos seus amiguinhos, não tem? Então, o que você acha de gravar uma mensagem de carinho, de amor, dizendo para o seu amigo, eu estou aqui, eu estou com saudades, eu não vejo a hora de te ver. E compartilhe conosco. Mande para nós vamos adorar ver. Combinado? Crianças, eu agradeço muito a participação de vocês na aula de hoje. Foi muito bom estar juntinho com vocês. E continuem ligadinhos no programa Vem Aprender. Um grande beijo e até a próxima semana.
aulas incríveis! Eu aprendi muito! E vocês? Agora, faça as atividades e entregue na escola, ok? Infelizmente, a página da SME no Facebook está temporariamente fora do ar, por causa da lei eleitoral. Mas você pode continuar vendo ou revendo a gente pelo Facebook da TV Educativa. Entre em contato 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Olá, sou a Natália e eu quero mandar um feliz dia dos professores para todos os professores, principalmente dos meus professores da escola Liceu Costa Pinto. Oi, meu nome é Maria Letícia, tenho 7 anos, eu estudo na escola Professor Paulo Grote. Ui, por que nesse aniversário tem molho de aranha? Por quê? Bruxa! Se é bruxa, pode! Aí! Hoje é aniversário da Kika e a mãe dela está fazendo um bolo legal. Bolo de aranha bem gostoso, docinho de cocô de barata. Ui, que nojo! Ui, por que tem nozinhos de barata nessa festa? Porque ela é bruxa! Então, se ela é bruxa, pode! Hoje é aniversário da Kika e ela está fazendo um bolo legal. Bolo de aranha bem gostoso, docinha de cocô